e quem ganha mal é a iniciativa privada, na grande maioria das vezes. Se tu for comparar assim, mas o mesmo trabalho feito na iniciativa privada ali é muito mais, né, ganha menos. Uhum. Tá, mas aquela pessoa consegue viver com aquele salário? Ela não consegue viver com aquele salário. Tipo, bem. E aqui a gente não ganha bem, tá? Já foi essa época em que o serviço público era o, né, sei lá, auge. A gente só ganha o suficiente pra poder pagar um aluguel, pra poder comer, poder comprar um carrinho. Mas as horas trabalhadas é menos, né? Bom, De modo da geral, onde? não? Não? Eu trabalho hoje, no órgão que eu trabalho, 35 horas. Meio-dia 7, sem intervalo. A gente não tem horário de almoço, a gente não tem horário de café. Mas faz. Não. Meio-dia 7, sem intervalo. Eu não pisco. Não Começo pode fazer meia hora, 15 minutos, não tem um negócio Cara, assim? óbvio que eu vou poder comer na mesa, né? Porque não é sei Entendi. lá, né, senzala. Mas a gente tá ali, é meio-dia, eu começo a atender o telefone, meio-dia às 3. Às 3 horas, às 6, eu tenho que resolver chamados por escrito, assim, que são coisas que chegam pra resolver. Das 6 às 19, normalmente, reunião. Então é 7 horas pegadíssimo. Não vou te dizer que todos os lugares são assim. No lugar que eu estou hoje, é um dos lugares que mais trabalha, talvez. Não dá pra dizer, tá? Todos os lugares que eu passei, trabalha muito. Trabalhava muito. Mas tem setores que não é assim, óbvio que tem. Uhum. Tem setores que a pessoa fala, tá, e aí, vamos almoçar? Pô, como assim? Não. Então trabalho, não dá pra almoçar. Mas, de maneira geral, eu não acho que a gente trabalha menos. Eu só acho que a gente trabalha dentro da... Isso sim, dentro da carga horária. Eu posso sair e fechar às 7 horas e, cara, tô indo pro podcast. Chegou ali uma coisa. Tá tudo bem. Tá a demanda do meu dia eu resolvi. Amanhã a gente volta e faz. Tipo, tu trabalha no público, assim, quando tu sai do trabalho, tu não fica pensando assim, putz, amanhã eu tenho que fazer isso, ou ficou isso pendente, tem essa carga? Tem um pouquinho, sim. Mas, assim, hoje, como eu trabalho, eu tenho minha empresa e tenho o serviço público. Eu não tenho muito espaço pra pensar no público fora do Porque tu já horário. tem... Tá. Porque, tipo, de manhã eu tô nas coisas da empresa, à noite eu tô nas reuniões da empresa. Então, eu não tenho muita margem pra dar mais. Isso é um aspas problema que a minha chefia não vê como problema, mas assim, no sentido de que o a mais, fazer uma coisa à noite, eu não tenho essa disponibilidade. Tá, porque tu tem um... Porque eu tenho as minhas funções fora do tribunal, né? E o pessoal que trabalha contigo, tipo assim, vocês trocam mensagem à noite falando trabalho, tipo, se tu não tivesse um trabalho, tipo, Então, rolaria isso os ou meus não? colegas trabalham de manhã, fora do horário de expediente, pra dar conta do trabalho. Isso eu acho muito foda. Eles são concursados e trabalham de manhã Pra dar pro trabalho conta. dele. Pra dar conta. Eu não. Então, tipo, sem bater ponto? Sem Tipo bater, assim? sem bater ponto. Meio-dia 7. Isso não vou te dizer que é a maioria. Não é, tá? A grande maioria. Mas alguns colegas fazem isso, no meu setor especificamente. Chefe de cartório, no Tribunal de Justiça, só pra dar um contexto, né? Eu trabalho no Tribunal de Justiça. Então a gente trabalha, tem a estrutura de segundo grau, mas tem a estrutura do primeiro grau também. Primeiro grau são os fóruns, onde o cidadão entra lá com a sua ação, né? O advogado, no caso. E quando eu trabalhava em Blumenau, no fórum de Blumenau, a minha chefe de cartório trabalhava todas as manhãs. Só que essas pessoas que trabalham a mais, normalmente elas têm uma responsabilidade a mais. Que são pessoas que têm cargo comissionado ou função gratificada. Tá. Hoje eu tenho função gratificada no meu setor. A gente trabalha com o suporte, o atendimento ali, que a gente tem uma função de tecnologia acrescentada. Então a gente pode ser mandado embora dessa função. Entendi. Então também existe esse risco que seria mais inerente da iniciativa privada. Que não é o normal no serviço público. Mas mesmo não sendo o normal no serviço público, do sentido de pode vir tranquilo pro serviço público que tu vai trabalhar dentro da tua carga horária, eu gosto de falar, e não tô querendo emular uma situação, falando a real mesmo, que a gente trabalha pra cacete. Não é tipo assim, é de boa, serviço público, a gente... Cara, a gente trabalha na justiça, tu sabe quantos milhões de processos tem que a gente não consegue dar baixa, que a gente não consegue dar andamento? Então, a gente tá sempre atrás de uma meta do CNJ que não foi batida, os processos estão lá parados há mais de 100 dias sem decisão, não pode, corregedoria em cima. Então, não é assim, eu trabalho ali sei lá, numa secretariazinha qualquer e que se ninguém entra, não faço nada. Não é isso. Até eu acho que esse é o ponto, né? Tipo assim, o ponto-chave aqui do episódio de hoje. As pessoas, elas procuram muito o serviço público, concurso público, etc., para fugir um pouco do ambiente tóxico ali, da competitividade que tem na iniciativa privada, né? Mas tu tem uma série de experiências de vida aí, e é exatamente isso, tipo assim, ir pro serviço público vai te fazer sair desse ambiente aqui um pouco mais tóxico, mais pesado, ou tem também
alguns traços assim meio complicado que tem na iniciativa privada? Que as pessoas veem como uma fuga, né? Tipo, cara, não aguento mais trabalhar aqui, essa competitividade aqui, vou pro público. Assim, ó. Existe um ambiente melhor no serviço público. Qual que é esse ambiente melhor? Eu posso fazer o normal e tá tudo bem. Só que tu fazendo o normal e tá tudo bem, não necessariamente tu vai crescer. E tu não dá pra ser assim, ó, por exemplo, acontece, mas são os maus exemplos, né? Não sei mexer no sistema novo que implementaram. O problema é teu, tu vai ter que aprender. Não tem como... porque a gente tem uma visão do old school lá, daquele funcionário público que não faz porcaria nenhuma durante o expediente, e só reclama e atende mal. Isso a gente tá tentando vencer justamente com uma nova força de trabalho, né? Nova, tô falando só de 15 anos pra cá, talvez. Eu já tenho 12 anos de serviço público. E não é assim, os meus pares não são desse jeito. Mas eu não vou te dizer que eu nunca trabalhei com uma pessoa assim, porque eu já trabalhei. Teve um lugar em que eu trabalhei que eu falava pra chefe assim, olha, qualquer coisa que tu me mandar fazer do meio-dia 7 eu vou fazer, não te preocupa. Porque tinha colegas que escolhiam trabalho. Então, eu não posso dizer assim que não existe esse tipo de servidor público. Mas o ponto é, só essa minha postura, que pelo amor de Deus é o básico, faz com que eu já tenha uma visão diferente de quem eu sou no serviço público. Eu tenho certeza que eu sou uma boa servidora, sabe? Por quê? Porque do meio-dia 7 eu faço qualquer coisa que tiver que ser feita. Eu não fico escolhendo, mas eu não sei mexer nisso aqui. Não, eu faço o que precisa ser feito dentro do meu horário de trabalho. Agora, se me pedirem hoje horário extra, não tenho pra dar. Então, isso eu realmente não tenho. Mas, normalmente, tá tudo certo. Tu ter meio-dia 7, que nem hoje eu tenho meio-dia 7, tá tudo bem. Mas existem pessoas que trabalham fora do horário, normalmente com cargo comissionado. Aí é o comum, na verdade. Até hoje eu trabalho com mentoria para concurso. Grande parte dos meus alunos são pessoas que exercem cargo comissionado. E aí o cargo comissionado, ele... Não posso dizer que ele é tão igual à iniciativa privada, porque eu não tenho muita experiência em iniciativa privada. O que eu tenho de iniciativa privada foram estágios e agora eu como empresária, então é outra visão, né? Mas eu percebo que essa dor existe no comissionado. Por quê? Porque aí sim é livre nomeação, livre exoneração. Outra coisa que dói muito no servidor público, tanto comissionado como efetivo, é que beleza, né? Hoje eu ganho um saláriozão, tá? Eu ganho, sei lá, 14 mil reais. Eu sou exonerada hoje. E se eu não fosse empresária, eu vou pra iniciativa privada, eu falo que eu tenho experiência com o quê? Mexer no processo da justiça? Eu saio sem, entre aspas, sem emprego. Sim. Então, tipo assim, eu tenho 12 anos de carreira, mas eu saio... Vou fazer o quê? E aí acontece isso com o cara que é comissionado. Ele é assessor há 15 anos. Ele vai sair... Claro, no direito ainda tem uma facilidade. Ele vai trabalhar em escritório de advocacia, vai advogar e tudo mais. Mas tirando essa particularidade do cara do direito, se a pessoa sai do serviço público, ela tem experiência no quê? Então, né, existem algumas coisas que as pessoas talvez não olhem. Tipo, essa estabilidade, ela existe, sim. Mas tu estás apostando numa carreira que é contribuir com o Estado, contribuir com o município, que tu não tem muito onde utilizar depois na iniciativa privada. A não ser que tu vá fazer alguma coisa pra ti mesmo, né? Que foi a virada de chave que eu tive uma vez, assim. Eu entrei no TJ bem nova. E aí eu queria trabalhar com outra coisa, assim, também. Sei lá, porque o que aconteceu? Administradora de formação. Eu nunca trabalhei exatamente com administração. Tipo, analista de alguma coisa numa empresa. Sim. Sei lá, que nem o pessoal lá que a gente conhece no Mercado Livre. Deve ser massa pra caramba trabalhar na startup XYZ. Eu não tenho essa vivência. E aí eu tinha uma época que eu ficava encasquetada com isso. Eu tenho amanhã livre. Será que eu não consigo trabalhar aí 4 horas num outro expediente pra eu pegar isso e tal? E aí eu comecei a perceber que, cara, nunca ninguém igualaria o salário que eu ganhava na iniciativa privada. Eu não ia ter essa saída. No público. No público, que eu ganhava no público, eu não ia conseguir na iniciativa privada. Sim. E aí foi que eu percebi que, cara, mesmo meu pai tem empresa, ele não ia me pagar um salário igual eu ganho no público. Porque não é condizente com as tarefas que eu faria ali. Então, aí foi que eu percebi que, cara, o meu caminho é ser minha dona, né? Fora do serviço público, é eu ser empresária, é o único caminho pra ganhar dinheiro e tal. E é isso que eu fiz. Mas então, a pessoa que... Só pra recapitular ali. Fui longe. Que ela tá no privado, e ela tá estudando ali, quer ir pro público, pode ser, então... Se ela não for pra parte de como que é? Comissionado. Comissionado,
pode ser que ela não fique num ambiente que pode ser um pouco ruim pra ela. Ou... Mas é que nem esse ambiente, não dá pra dizer que o ambiente do comissionado é ruim, entendeu? Eu não consigo achar ruim. O ruim no ponto de vista tóxico, assim. Não acho que é tóxico. Não? É só, tipo assim, mais Pressão. pegado. Claro, mas Burocracia. vamos lá. E trabalho não é pressão? Então, mas ela tá fugindo disso, talvez. Não, mas daí ela tá fugindo, assim, de uma coisa, pra mim, é a exacerbada. Eu acho que... Pode me corrigir, porque eu não tenho tanta essa vivência no iniciativa privada, então eu posso estar falando besteira. Mas eu quero te entender também. Eu acho que trabalho é ter metas, ter que cumprir o negócio, trabalhar com decência, Sim. né, não ficar matando trabalho dentro de casa. Cara, é isso que tu vai ter que fazer no serviço público também. Pra mim, isso é o mínimo. Mas tu não acha que no serviço público... Essa é a minha opinião, tá? Tá. Se tu tá num ambiente ali... Vamos supor, tu tá num ambiente que tu acredita que seja tóxico ali, porque a relação interpessoal, tu pode ter um chefe, até no público, que não vai com a tua cara, ou que começa a pegar no teu pé. Meio que no público ali, tu fala, cara, morde as costas aí e aceita que dói menos. No privado, tu não consegue fazer isso. Também. Tu tem que andar um pouco mais pianinho, porque por mais que tenha uma pessoa ali fazendo pressão em cima de ti, tu que ficar mais assim, ó, cara... Eu tenho que ceder aqui, porque qualquer coisa que eu falar aqui pode ser que eu seja demitido. Concordo plenamente. Então, sim, esse aspecto tóxico não existe no público. Não vou dizer que, né, nenhum lugar. Mas a gente consegue falar, a gente consegue ser ouvido. Pode até ter um ambiente que tu não se sinta super à vontade pra falar todas as tuas ideias, mas, de modo geral, as pessoas querem te ouvir, as pessoas se preocupam com o teu bem-estar de uma maneira, né, tipo assim, você está ficando ansiosa por causa do trabalho? Mas essa abertura a gente tem. E acho que essa é a grande diferença, assim, da iniciativa privada pra pública. Na privada, eu não quero botar aqui o empresário como um vilão, porque eu não acho que ele seja. Eu só acho que... Até porque tu é empresário, né? Exato. Daí é fácil, né, amigão? Não, olha só. Mas é a minha visão verdadeira, que é o quê? Sim. Eu acho que todo mundo... É fácil julgar. Falar assim, ó, o cara que não trabalha direito é vagabundo. Ah, é porque o cara tá de home office e ele não trabalha. Pô, mas ele tem estrutura pra trabalhar? Como é que tá o engajamento dele ali? A empresa tá dando pra ele o ambiente pra produção? Dá o mínimo, assim, de acolhimento? Ou o cara tá de home office, nunca vê ninguém, nunca fala com ninguém, não tem reunião nenhuma e ainda tem que produzir. Porque ele tem que ser, assim, autocentrado, fazer mindfulness. Sei lá o que ele tem que fazer pra se virar. Então, eu não quero julgar nem esse cara e eu também não quero julgar... Eu não gosto de falar, assim, esse é o malvado, esse é o bonzinho, sabe? Sim. Mas o que eu ia falar sobre o empresário em si? Que ele também tá num ambiente que ele também tá há 2 meses de falir. Que no serviço público a gente não tem isso. O empresário tá sempre há 2, 3 meses de falir. Para de vender pra ver o que acontece. Faliu. Tchau, pessoal. Então, ele tá nessa corrida porque ele precisa fazer com que um ecossistema todo gire e sabe, esteja saudável. Já na iniciativa pública, mal ou bem, todos nós somos os donos da iniciativa pública, né, essa história aí, mas a gente despersonifica teu chefe. Então, quem é meu chefe? É o Tribunal de Justiça. Não tô pensando que eu tenho um chefão lá, o presidente do tribunal. Então, isso dá uma despersonificada. A gente tem orçamento, óbvio, mas os nossos salários estão todos previstos nos orçamentos, então não tem problema nenhum, não estamos com problema de fluxo de caixa, tá tudo certo. Então podemos, por exemplo, tirar meia hora aqui de hoje para conversar sobre nada, porque é importante. Podemos aqui incentivar que você faça um curso no meio do trabalho, porque não tem problema. A gente não tá com a faca no pescoço como empresário e nem como servidor. Então, nem o órgão público está com a faca no pescoço, como o empresário muitas vezes está, e nem eu, como servidora pública, estou desesperada porque eu posso ser mandada amanhã embora. Então, eu costumava brincar com essa frase, vou falar que é meio feia de falar, mas é a seguinte: se você não cagar na mesa do presidente, tu não vai ser mandado embora. Então, no serviço público é assim, entendeu? No serviço público. Tipo assim, cara, se tu não entrar lá e fazer uma merda muito grande, tá tudo bem. Já conheci pessoas que sofreram PAD. Eu já fui... O que é PAD? É processo administrativo disciplinar. Ah, tá. Eu já tive problemas, mas daí em cargo comissionado também. Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas são pessoas, não eu, mas a pessoa ali do PAD realmente faltava 30 dias no mês, ou tipo num ano, faltou 30 dias sem justificativa. Pô, aí também, né, tá querendo. Então é isso que eu digo, a pessoa tem que fazer uma merda muito grande pra que aconteça algo no serviço público pra ela. Quando na iniciativa privada, ela tá à mercê da vontade do dono, do chefe dela. E a vontade, às vezes, não é porque ele é malvado, mas é porque, cara, tem alguém que vai produzir mais pelo teu salário.
É uma visão mais racional, assim. Acho que é isso, Uhum. né? Uma visão mais instrumentalista, assim. De você faz isso e... Acho que instrumentalista tá errado essa palavra, mas enfim. Mas uma visão mais pura no cálculo. É isso que eu quis dizer. Mais fria. Mais fria. Tipo, olha, John, eu sei que tu tens aí uma família, mas aqui o teu salário tá alto demais. Eu vou conseguir colocar 2 na mesma função pra trabalhar mais com um salário menor. Te agradeço o que tu fez até aqui. Se precisar de recomendação, estamos juntos. E é isso. Tá? Não precisa cumprir o aviso prévio. Mais ou menos por aí, né? Aham, Então, é isso que a gente não tem no público. Eu não tenho esse medo. aham. Eu sei que se a coisa estiver feia, minha chefe vai me chamar pra conversar. E vai falar, Carol, não tá legal isso, aquilo, aquilo outro. E eu já vou ficar chateada com isso. Mas entendendo, óbvio, mas já isso já é uma baita de uma chamada de atenção no serviço público. Uhum. Mas então como é que as pessoas também no público elas ficam doentes, então, se não tem uma pressão por meta? Não tem uma pressão por Nossa, entregar, não sei, imagina aqui, tá? Um excelente. resultado muito acima do esperado. Como é que as pessoas ficam doentes no serviço público? Tá. Aí tem uma coisa que eu tava pensando muito pra vir pra cá conversar contigo, tá? Eu acho que as pessoas estão doentes. Independente. Não é o serviço em si. Eu já estive com burnout dentro do serviço público. Eu não posso falar que foi serviço público. Mas eu já cheguei na frente do computador e falei, fudeu. Eu não tenho mais capacidade técnica. Eu lembro do desespero de falar pra mim mesma, eu tenho 26 anos e eu não tenho mais capacidade de trabalhar. Graças a Deus eu tô no serviço público. Porque eu chegava na frente do computador e minha mente não funcionava. Eu não conseguia fazer o básico de abrir uma planilha e fazer qualquer coisa. Então, eu tava doente, vou falar que foi por causa do serviço público que eu tive burnout? Não foi. Foi pela minha vida pessoal, sei lá, cobranças exacerbadas dentro de mim mesma, que eu queria estar com a minha vida resolvida aos 26 anos e não tava. E então aconteceu isso comigo. Eu posso te dizer que a minha visão é que muitos de nós estamos ansiosos e com vários problemas psicológicos por outros motivos, e que aí o empregador acaba sendo uma ponta que aquilo ali estoura. Mas também tive a minha primeira fase de depressão, ansiedade, etc., foi em 2014 ou 16, tô na dúvida, tá? Alguns desses anos, acho que foi 2016. Não sei. Eu fui convidada para um cargo comissionado, e o cara, ele era bipolar, o meu chefe, e ele fazia um abuso psicológico absurdo, e aí eu fiquei doente. Eu durei 3 ou 4 meses no cargo. Porque ele chegava, a minha sala era trabalho, tipo, turno integral, né? Então chegava, sei lá, 9 horas da manhã. Aí a minha sala era, tipo, do lado da dele. Ele passava por mim, fechava a porta da minha sala, me trancava lá dentro e não me dava bom dia. Aí ele falava pras outras assessoras que eu tava falando mal delas. E eu não tava falando mal de mim, não tava falando mal de ninguém. Tá, mas ele que te contratou? Ele que me contratou, mas ele era bipolar. E ele fazia todo esse rolo aí. E aí eu era nova na equipe, deu um monte de problema. A competitividade no cargo comissionado é absurda. Sim. Então, nesse lugar em que eu tava, só pra tu entender, chegou uma mulher na sala desse meu chefe, que eu falei, né? A sala era uma do lado da outra. Berrando com ele, eu escutando tudo da minha sala, falando assim, por que você colocou ela nesse cargo? Eu tenho mais experiência, eu tô aqui há mais tempo. Eu, do lado, escutando tudo isso. Tipo. Porque era um cargo comissionado alto, sei lá, na época ganhava 14 mil, mas isso era 2000, né? Sim, Hoje é mais de 2014, 20, sei lá. Sim, aham. Então, ele botou eu porque ele quis, porque cargo de livre nomeação, livre exoneração. E a pessoa não gostou porque ela já estava naquele setor há mais tempo e ela que merecia um cargão, entendeu? Não eu. Sim. E eu do lado estudando isso. E o ambiente era tão tóxico que até as terceirizadas que não ganhavam nem R$1 a mais ou a menos e nem tinham nada a ganhar ou a perder, elas entravam nisso, que chegou ao ponto de... Aí eu não sei mais, né? O cara era doido, então se ele inventou essa história, eu já não sei mais nada. Mas o fato é que aconteceu e chegou no ouvido dele e de uma forma totalmente distorcida, ou ele distorceu. Eu fui ao banheiro no final do expediente e a terceirizada tava se maquiando. E eu sou muito brincalhona, assim, eu falo umas besteiras e tal, né, e tal. E aí eu olhei pra ela e eu falei, tá tentando ficar bonita. Porra, rindo. Tipo assim, a pessoa se maquiando, piada que se faz, né? Pelo menos na minha cabeça se fazia. Sim. E aí chegou lá que eu era tóxica, que eu tinha feito bullying com ela e tal, barará, porque eu tava falando que ela era feia e que tava tentando se arrumar. Então, assim, uma menina bonita também, que não, cara, não, né, era muito na brincadeira. E ela se sentiu assim, essa mulher? Não sei. Sei que, tipo, chegou dessa forma totalmente distorcida. Outra coisa que aí
acontece nesses cargos comissionados altos. Tô botando a roupa suja pra lavar aqui. Às vezes tu recebe uma ordem e aí tu tem que cumprir, mesmo que ela não tenha muita noção. E aí eu era muito questionadora, então eu ouvi que eu não podia questionar. Uhum. Então existe tudo isso também no público, mas é menor. Mas existe. Então, assim, não dá pra dizer que vai ser o bote salva-vidas da tua vida e pro serviço público. Cara, se tu tá todo detonado psicologicamente, vai se detonar todo psicologicamente lá dentro também. O trabalho em si. Cara, o bom e o ruim do serviço público, é o que acontece muitas vezes, a pessoa que trabalha pouco, às vezes ela não é tão incomodada. Agora que trabalha bem, às vezes é incomodada demais. Então tu mesmo tem que saber medir ali, fazer o teu melhor, mas colocar os teus limites. Porque senão toda a bucha vai pra ti. Prego que se destaca leva marretada, né? Cara, eu não acho que é bem isso, porque, por exemplo, olha só. Eu estava numa situação totalmente desfavorável. Como assim, desfavorável? Vou explicar. Ah, tá, desculpa. Não, mas eu não ia explicar agora, mas vou explicar. Eu entrei no serviço público lá em 2012 pro cargo de técnico, nível médio. Eu não tinha formação ainda, então fui terminar minha faculdade, terminei, me formei e tal. Fiz pós-graduação. Em 2018 eu fui aprovada para um outro cargo, analista administrativo. Só que eu já tinha a minha vida toda formada, eu já tava com a empresa rodando, eu já morava em Blumenau, eu já tava casada, e eu fui chamada pra Braço do Norte, que é lá no sul do estado. E aí, eu consegui, de uma forma lá, negociar pra ficar trabalhando em home office e trabalhar pra lá. Uhum. Só que eu estava totalmente numa situação precária. A qualquer momento, meu chefe poderia falar, Carol, vem pra Braço do Norte, acabou essa história. E eu ia ter que me mudar. Então, o que eu fiz pra não acontecer isso? Eu tentei ser o prego que se destaca de uma maneira esperta. Eu não podia dar trabalho pra minha chefe de cartório. Eu tinha que me virar sozinha. Então eu fui aprendendo sozinha, mexendo nos processos, sabendo fazer tudo pra não dizer assim, ô Carol, tu não sabe trabalhar daí, vem pra cá que tu vai ter que vir presencial. Uhum. Então eu me virei pra ser boa. E nisso, eu ligava pro suporte do sistema, né, que é o suporte do EPROC. Ali, por ser uma pessoa que era cordial, minimamente, não xingava as pessoas, a guria, né, a atendente, me conheceu, me convidou pra trabalhar com eles, e aí agora eu trabalho nesse suporte aqui em Florianópolis. Então, o que eu quis dizer da minha situação desfavorável era essa. Eu tava num apartamento que eu não tinha posto ainda cortina, porque eu não sabia se eu, mês que vem, tinha que ir embora pro Braço do Norte. Então, eu consegui essa minha remoção, e aí é que eu te falo, nesse lugar onde eu tô hoje, tem vários problemas, claro que tem. Mas eu sou feliz porque eu me sinto valorizada por ter sido um prego que se destacou. Uhum. Porque eu fiz bem o meu trabalho, porque eu era boa com atendimento ao público, né, nessa conversa. E ali eu não me sinto como, né, prego que se destaca leva martelada. Eu acho o contrário. Eu acho que por eu ter sido quase como assim, Deus me viu. Sabe? Tipo assim, pô, eu fiz tudo tão direitinho o tempo todo, cara. Alguém me viu e me botou nesse lugar. Porque eu não tenho nenhum padrinho dentro do tribunal, eu não conheço ninguém, não tenho uma autoridade que possa ser, né, minhas costas quentes. Eu realmente trabalhei direitinho e era educada. E, né, falava bem no telefone. Então eu acho que o lugar que eu tô hoje é totalmente por mérito. E por ter me destacado do lado bom. Uhum. Não sei mais o que a gente se... Não, mas então, tirando a parte do comissionário de novo, né? Existe outra forma de tu ficar doente? E um ponto ali que tu falou, que o burnout que tu teve não foi por causa do trabalho, hoje em dia, né? Óbvio que naquela época não era muito divulgado, a Organização Mundial da Saúde classificou que se a pessoa tem burnout é porque ela pegou... É consequência do trabalho. Então... Entendo. Não, só pra não... Não vou discutir, né? Não passar. OMS, né? Só pra não passar. Hoje em dia, se tu é afastado ou se tu tem essa doença, né? É consequência do trabalho. Então, pode ser que naquela época, né, a gente não tivesse esse entendimento. Pode ser que, não sei, tu foi diagnosticada ou... Tipo, as consequências foram... É que eu tenho uma situação hoje de saúde, até hoje eu lido com isso. Eu tenho ansiedade generalizada, eu tive uma depressão profunda, gerou burnout e eu tive que me afastar. Então, assim, sabe assim, o que era no final das contas? Sim. Mas eu não conseguia trabalhar. Mas então... agora, se era burnout, se era depressão profunda, se era minha ansiedade generalizada, eu não sei te dizer o que... hoje seria classificado provavelmente como burnout mesmo. Porque... consequência do trabalho. E foi qual desse chefe ali que tu teve, não? Não. Então, por isso que eu te digo, entendeu? Que eu acho que... Entendi. Abrindo bem abertamente, cara, eu tava com um problema na minha vida pessoal, que eu tinha levado um pé na bunda
Num relacionamento que eu não imaginava que ia terminar, e eu fiquei sem chão. Eu fiquei perdidaça, assim, fiquei, oi, o que aconteceu? Eu ia casar e agora eu tô solteira. E foi isso, Porque na minha cabeça, com 21 eu entrei no tribunal. Então a minha vida se resolveu profissionalmente muito rápido. Uhum. E aí, aos 26, tava tudo certo. Eu tinha um trabalho, eu tinha um namorado, eu ia me casar. E aí meu plano acabou de... Oi? Tipo, não é mais assim. Parou tudo. Então, por isso que eu te digo que eu tava mal em outra coisa. Não posso culpar o tribunal por isso. Tinha bastante trabalho? Tinha, mas... Sabe, eu não consigo. Eu não consigo. Tu não vivenciou, mas tu viu alguém que teve, tipo, problemas no trabalho e que Já ouvi se várias afastaram? várias histórias. Principalmente no primeiro grau, em cartório e tal. De excesso de trabalho. E o que é o... Aí que tá, entendeu? É foda. Mas as pessoas que elas normalmente têm problemas no trabalho com o serviço público são as pessoas muito comprometidas. Porque trabalha num cartório, tem 10 mil processos ali pra dar conta. E ela se sente muito parte daquilo ali. E tá certo. Ela é muito engajada com aquilo ali. Então ela quer dar conta, quer dar conta, quer dar conta, mas hoje, né, na grande maioria dos locais de trabalho ali, a gente não dá conta da demanda. Ela nunca termina. Então, já ouvi várias histórias desse tipo. E principalmente cargo comissionado. Aí cargo comissionado é essa história aí toda. Acho que o cargo comissionado, ele realmente se assemelha muito Ao privado. ao privado, né? Que, cara, tu não tem que andar pianinho ali, tem que falar as coisas do E tem todas as jeitinho. coisinhas do puxa-saquismo. Putz. Tem Aham. tudo isso. Então, assim, eu realmente... Eu entrei no serviço público bem infantil, né? Como eu falei, tinha 20 anos, então me perdoem pela minha fala. Mas eu entrei porque eu queria ser vista por quem eu era. E eu falava na minha cabeça assim, que se eu quiser meter uns dread nesse cabelo, ninguém vai me demitir. Era essa a minha cabeça. Cara, eu não preciso fazer networking, porque meu pai, como eu falei, tem empresa, né? Então, desde pequeno eu ouvi falar nesse treco de networking, e eu desenvolvi um ranço com esse treco. E que fazer networking o quê? Eu quero só ser boa por quem eu sou, sabe? Sei que a vida não é assim que funciona, gostaria que fosse, mas não é. Mas, na época, eu tinha esse ranço com networking, e aí eu pensava isso. Cara, onde eu vou depender apenas de quem eu sou e do que eu estudei pra estar lá? Esse, pra mim, é o sonho do serviço público. Tu não depender de como é a tua aparência, tu não depender de ter costas quentes, não ter. Tu passou numa prova? Então tu entrou. Então, esse é o grande benefício. E, sim, tu podes contribuir, tu podes falar. Quando a equipe toda ela é comprometida, cara, eu já ouvi várias vezes, em vários setores que eu passei, aqui a gente é uma família. Pô, é legal isso, entendeu? Tem um lado legal. E não é aquela família do veste a camisa. A família, vai ter o risco da família, que a família tu fala de qualquer jeito, né? A família tu não tem meio que filtro, né? Sim, sim. O que eu acho ruim é que às vezes a gente não vai... Falta um pouco dessa racionalidade da iniciativa privada. Do tipo, não tá funcionando, nego. Vamos te mudar de cargo, né? Ou vou te mandar embora, né? Como é que faz aqui? Então, a equipe, ela acaba absorvendo as pessoas que não produzem tanto. Entendi. Entendeu? Então, aí que tá o risco de burnout dentro do serviço público. Saquei. A equipe absorver gente que não trabalha tanto assim e tá lá e a gente não tem muito não o pode que fazer. fazer muita coisa, né? Eu conheci pessoas que foram mandadas embora da lotação. Ou seja, temos aqui uma equipe com 5 pessoas. Um é a pessoa que não trabalha. Cara, a gente abre mão dela. Pode ir, vai trabalhar lá em outro lugar onde tu quiseres, porque a gente trabalha melhor em 4. Caraca. É uma outra realidade, né? É uma outra realidade. Mas até pra quem... Mas se a pessoa já não tá Mas trabalhando... eu prefiro isso. Prefiro isso do que ficar atrapalhando a vida. Sim. Porque a pessoa que não trabalha, ela normalmente incomoda. Não é a pessoa que só que não trabalha. Não, mas eu digo assim... Porra, eu ficaria meio chateado se alguém falasse pra mim, mas eu não seria a mas pessoa que não... essa é a pessoa que só causa. Ela já sabe que ela tá fazendo tudo errado, sabe? Enfim, né? Claro que temos que ouvir os dois lados e tal, mas normalmente essa pessoa já teve 2, 3, 4, 5 chances, sabe? E aí eu acho melhor abrir mão dessa mão de trabalho do que desmotivar todo mundo. Porque realmente, daí todo mundo ali tá querendo fazer acontecer da melhor forma possível e sempre tem alguém que se nega a fazer o trabalho. Pô, não dá, né? Tu acha que excesso de burocracia também pode, sei lá, trazer alguma frustração? Tu acha que a frustração, ela estaria ligada com alguma coisa da pessoa estar desmotivada e, consequentemente, dar um problema de saúde mental? Pela burocracia em si? Ou pela frustração de não conseguir mudar as coisas, ou de, cara, eu tô tentando aqui, mas ninguém faz nada, sabe? Olha, pode acontecer sim. Mas
não vejo, não conheço um caso. Eu entendo o sentimento do tipo assim, Aham. sim, a gente passa por isso, a gente sabe que as coisas não mudam tão rápido. Não, tu planta uma sementinha, daqui a pouco tu vai ter que desenvolver um projeto, e aí daquele projeto tu vai ter que falar com um patrocinador, pra que aquilo ali vá andando, e é devagar. Uhum. Mas eu nunca vi ninguém com burnout por causa disso, ou com, sabe, sofrendo por causa disso. O que eu vejo dentro do serviço público é a questão do excesso de trabalho. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa de nós juntos damos conta, tu pode falar o que tu acha que vai ser melhor, às vezes vai ser ouvido, às vezes não vai, mas eu acho que isso é muito sobre ser um trabalhador dentro de um local de trabalho, sabe? Que aí Uhum. vai pelo outro lado. Será que a gente não tá numa geração tão fraca que, cara, não dá pra trabalhar mais? A gente mentalmente fraco mesmo. Como assim? Eu ouvi, vou te dar um exemplo, tá? Eu trabalho com preparação para concurso público. Sim. Eu ouvi ontem um Hum. aplicativo que eu falei, gente do céu, eu preciso fazer um reel sobre isso. O aplicativo é Gênio App, algo assim, tá? Ele faz o resumo da tua aula inteira. Então, você bota aqui o celular assistindo a aula junto contigo e ele faz o resumo da aula que tu estás assistindo, pra depois poder revisar e tal. Isso aqui vai emburrecer o pessoal de um tanto, mas de um tanto, que, cara, quem tá estudando para concurso público e sabe estudar, vai passar na frente de todo mundo. Por quê? A pessoa ela não se dá o trabalho nem de fazer um resumo da própria aula que ela tá estudando. Ela não vai aprender o conteúdo porque uma IA fez um resumo pra ela e ela leu. Uhum. Estudar não é isso. Só que as pessoas estão querendo tanta facilidade que elas não estão conseguindo mais nem o básico. É assistir uma aula, fazer uns tópicos ali. Então, imagina, né? É isso que eu tô querendo dizer. Pô, quanto a gente não tá se estragando por causa das inteligências artificiais? Real. É meio... Pode falar. Eu acho muito isso, tá? Não, Eu acho que a talvez gente tá não perdendo tua a área, capacidade. mas... A gente tá perdendo a capacidade de pensar. A gente faz uns textos lá, e eu tô falando por mim também, tá? Eu faço os Uhum. meus posts, legendas, etc. Às vezes peço ideia pro chat GPT. E o quanto que eu tô me... Sabe? Eu não sei a palavra. Ó, viu? Chat GPT. Tá, mas... E da época que, sei lá, a gente tinha que ler livros e depois a gente começou a, sei lá, ouvir músicas ou ouvir as coisas que estavam sendo escritas. Tu acha Eu, que a gente vai sempre, cada vez perdendo essa inteligência? Devido às facilidades. Tipo assim, é igual falar que a gente tem uma distância pra chegar, a gente a pé, a gente chegaria, só que chegaria mais tempo. não, mas eu não acho que é isso, porque assim, ó, o que tá acontecendo no processo é o... Me faltou a palavra, tá? Enrustimento, embustimento, não sei. É palavra muito complexa pra mim. É o... Nosso cérebro tá enferrujando. Entendi. A gente tá parando de usar ele tá ficando ali como uma máquina de lavar que não é utilizada há 4 anos. Ela vai estar melhor ou pior porque ela não é utilizada há 4 anos? Provavelmente ela vai estar podre. E eu acho que a gente tá parando de utilizar a nossa forma de raciocínio. É porque eu falo muito sobre estudar. Então, no estudo, eu sei que estudar não é ler, estudar não é ver videoaula. Tu não vai passar se tu ler e se tu ver videoaula. Não é isso que é estudar. Estudar é fazer um processo de elaboração do conteúdo e traduzir em outras palavras. Então, se eu vi aqui uma coisa, eu preciso saber te explicar sem ler de novo aquele negócio. Se eu tô só lendo e aí eu vou te explicar e não consigo, é porque eu não tô estudando. Uhum. E é isso que a gente tá fazendo o tempo todo agora. Eu não estudo porcaria nenhuma mais. Eu boto no chat GPT, quero um resumo, dou uma lida, fechou. Escreva para um leigo. Escreva como se fosse uma criança de 5 anos entender. Aí tá, entendi. E aí, eu acho que o tempo de contato com as coisas faz com que a gente retenha esse conteúdo. Então, isso muda, por isso que eu acho que sim, eu acho que esse negócio de gênio e IA fazendo resumo de aula, tu tá ferrado se tu usar isso. Eu vou rir. Outro exemplo, calculadora. Tava pensando aqui. Tu acha que a calculadora deixou a gente mais burro? Se a calculadora, ela é como é hoje, que é a soma, a divisão, mas não te traz o raciocínio todo, não. É diferente, entendeu? Não. Ó, se eu na calculadora, um carro está vindo com velocidade, 200 metros por hora, vai bater no negócio, eu preciso fazer o 200 por hora dividido pela distância, mas eu sei qual é o raciocínio que eu tenho que fazer. O que eu não tô fazendo mais é o 200 dividido por 10, sei lá, entendeu? Uhum. Agora, se eu boto no chat já um problema todo e ele me resolve o problema inteiro, eu não preciso pensar como resolver esse problema. Eu não entendi. Ele só me deu a resposta que tá tudo bem. Era isso que eu precisava saber. Não entendi. Tu discorda muito, né? Cara, Sinta-se em casa. eu acho que a tecnologia ela vem pra
pra te auxiliar. Então, assim, eu acho que pode ser que esse aplicativo aí, que é através de uma IA, não seja bom por N motivos. Mas pode ser que outras pessoas utilizem a. Vou pegar aqui um chat, né, ali um chat para traçar uma série de coisas e ajudar a pessoa a assimilar melhor a ideia. Então eu acho que ajuda, vai deixar pessoas pelo caminho, óbvio. Então uma pessoa que talvez que vê uma IA para ver resumo, que no qual ela deveria estar aprendendo, pode ser que essa vai ficar pelo caminho. Mas acho que tem outro tipo de pessoas que vão saber usar para poder chegar no objetivo, entendeu? Por exemplo, designer. Então hoje tu viu ali, tem o GPT, ele criou um modelo ali que tu pede pra fazer uma imagem, a imagem, pô, fica super realista, não sei o que, não sei o que. Isso vai tirar a vaga de algumas pessoas, com certeza, né? Mas o designer que usa a ferramenta pra poder melhorar o trabalho dela, ou pra editar as próprias imagens que ela tira, ou, sei lá, ela vai mandar um prompt ali, uma chamada ali que ela sabe as características que precisa e eu não sei, esse profissional ele vai sobressair, vai continuar. Então eu acho que talvez a pessoa que esteja estudando, se ela utilizar, eu acho que até para ti pode ficar um desafio, né? Ver uma forma de que a IA pode ajudar ali a pessoa que está estudando a memorizar melhor o conteúdo, a aprender de fato, né? Eu acho que ela Tem poderia. formas de utilizar a IA de uma maneira adequada. Eu utilizo para fazer questões, por exemplo, mas o meu grande ponto dessa IA especificamente é assistir uma aula e resumir é o teu trabalho de elaboração, que é o estudo. Entendi. Então, tu assistiu a aula, não resumiu, e aí tava lendo tudo pronto, tu não passou por esse processo. Então, não sou contra Não, ué. inteligência artificial. Eu só acho que para quem é estudante para concurso, sim, tá, é problema. É a mesma história de comprar mapa mental pronto. Tu não elaborou um mapa mental, querido, tu vai querer lembrar disso como? Então é mais voltado para o concurso público, tá? Mas eu acho sim que a gente tá emborrecendo. Eu mesma, sério, porque eu escrevo tudo errado, tá? Eu falo pro chat GPT assim, meia palavra e falo assim, melhora pra mim o texto. Eu falo assim, ó, a minha chefe perguntou isso, eu quero falar isso. Escreve de um jeito melhor. Ele escreve e eu mando a resposta pra ela. Vai dizer que, Não, eu faço também, mas até que ponto isso é pô, emburrecer? eu escrevia muito bem, agora eu tô escrevendo só uns comandos assim meio jogado? Cara, mas sei lá, Não sei. a escrita ela vai evoluindo, né? Pode ser. Sei lá. Sei lá, mas eu acho que não sei não. Olha, não sou muito dessa. Eu acho que a gente vai perder muitos guerreiros pelo caminho, muitos soldados pelo caminho, na questão de inteligência mesmo, de Eu não interpretação e consigo tal. ver assim, porque, sei lá, é igual falar que a gente tá mais burro porque a gente trocou o livro por um computador. Não, mas daí É é a o visão que eu suporte, tenho. né? Aí é o suporte que tu Não, vai mas é ler. só a ferramenta, entendeu? O que eu vou te dizer? Eu acho que os Pode pontos de ser, mas contato. pode ser que sim também. Pode ser que a gente tá. Tipo assim, pode ser que tenha pessoas que estão deixando de pensar uma coisa que é mais básica e mandando pra IA fazer e tá pensando outra coisa talvez mais complexa, mas pode ser que nem todo mundo esteja pensando e a gente tá mais emburrecido mesmo. Não sei. Eu sei que eu tento buscar, eu uso todo dia, né? Então, não sei se tô ficando mais burro. Pode ser. Cara, eu desenvolvi um diário pra fazer terapia, né? Diário terapia. Eu abri um caderno e comecei a escrever, que eu fazia isso na quinta série, na sexta, sétima, oitava. Tenho vários cadernos, achei lá em casa e comecei a fazer agora. Eu não consigo escrever uma página, cara. É muito difícil escrever uma página de caderno hoje. Eu escrevia várias páginas na quinta série, na sexta série. Porque a gente não tá mais acostumado a escrever, parece que passou uma eternidade. E aí, volta. Eu te digo que isso tudo casa com nós estamos ansiosos, deprimidos, com burnout, com várias coisas. Claro, burnout é só do trabalho. Mas as questões psicológicas, elas vêm de quem a gente tá vivendo na sociedade e não necessariamente só do trabalho. E eu não tô falando que o trabalho não cause isso. Pode causar, com certeza pode, porque são relações interpessoais que muitas vezes estão mal construídas. Né? O grande problema do trabalho não é a empresa, é a tua relação com o chefe, a relação aberta com o CEO, a tua abertura para chegar lá, para falar abertamente o que tu pensa. Então, é sobre as relações. Mas, para mim, é essa questão, assim, que o próprio ato de escrever nos é esquisito. Por quê? Porque a gente quer tudo para ontem, a gente não tem
eu trabalho com um concurso público. Para esperar a pessoa ter a nomeação dela, muitas vezes é 2 anos, 3 anos, 4 anos, e é o normal. As pessoas boas passam em 2 anos até a nomeação. Só que quem aguenta estudar por 2 anos? Prova atrás de prova, sendo reprovado, se sentindo cada vez mais um lixo. Que acontece isso. Tu sentiu essa diferença? Tu acha que ao longo dos anos as pessoas foram cada vez mais estressadas e não tendo a paciência de esperar ser chamadas? Sem dúvida alguma. Sério? Nossa, eu não tive problema nenhum com o meu processo de estudo e eu não entendo como que as pessoas hoje chegam pra mim e querem uma resolução em 3 meses. Mas tu tinha 21 anos, teu pai tinha uma empresa, será que não era isso que facilitava? Cara, eu vou te dar uma outra visão. Eu tinha 21 anos e eu trabalhava, estagiava e trabalhava à noite. Estagiava e estudava à noite. Claro que eu não tava matando ninguém, mas as pessoas que hoje eu estou falando não estão, né, não estão sustentando nenhuma família também. Não estava matando ninguém de fome, isso que eu quis dizer. Não estava matando ninguém. Claro que eu não estava matando ninguém de fome por estar estudando, mas as pessoas que hoje estão com essa ansiedade geral, elas também não estão. Mas o meu grande ponto é, eu não parei a minha vida para estudar para concurso público. Eu estava na faculdade, se tudo desse errado, eu ia estar fazendo estágio, eu ia ser, sei lá, analista de alguém, né, entrar como júnior em alguma empresa. O grande ponto é que as pessoas, elas entregam toda a expectativa dela em cima do concurso público, e isso é muito ansiogênico. As pessoas me perguntam, paro de trabalhar pra estudar? Não faz isso. Porque tu não vais passar em 6 meses do teu seguro-desemprego. Podes passar? Torço por ti? Claro que sim. É a regra? Não. Então, a gente tem que aprender a ter uma capacidade de fazer escolhas. Eu falo que a gente precisa se tornar pessoas incríveis no processo até a nomeação. Porque tu vai ser uma pessoa que consegue deixar de lado a farra, consegue deixar de lado outras coisas que não são prioridade naquele momento, vais aprender a lidar melhor com o teu tempo, vais desenvolver uma disciplina alta, vais desenvolver uma melhor autoconfiança. Tu vai ser uma pessoa melhor durante o processo. Só que isso vai levar um tempo, não é 1 mês, 2. Tu pagaria 20 mil pra alguém que estudou 3 meses pra aquela função? Então por que uma pessoa quer passar em um concurso público de ganhar 20 mil tendo estudado 3 meses? Não dá, a conta não bate. Só que sim, a geração nova aí, eu tô falando, sei lá, até os 30, né, de 30 pra baixo, está esperando que a gente tenha uma super remuneração, que as coisas sejam super fáceis. Não é. Então é pegado mesmo, é tu trabalhar 8 horas no teu dia, se ferrar, ficar 2, 3 horas estudando à noite pra concurso, e aí no outro dia tu trabalha normal, final de semana tu dedica um pouco mais aos teus estudos. Pra mim essa é a vida normal. Eu lembro que tu deixava de fazer um monte de coisa pra poder estudar. E eu não me arrependo. Um pouquinho. Vou te falar o que eu me arrependo um pouco dessa fase, tá? Faculdade. Eu não desenvolvi relações como eu gostaria de ter desenvolvido. Eu me dediquei bastante aos estudos e tal, mas isso também não era só por causa que eu queria. Eu vim de uma família que falou meu pai, né? Meu pai é super rígido, meu pai não deixava eu ir em festa de 15 anos. Eu nunca fui numa festa de 15 anos, porque meia-noite tinha que estar em casa. Que festa de 15 anos começa antes da meia-noite? Nenhuma. Então eu nunca fui numa festa por causa disso. As festas da UFSC eu passei indo em pouquíssimas happy hours e tal, mas nunca fui numa betonada, numa tourada, sei lá, nem sei o nome dessas coisas aí. Não, já acertou 2, não sei, eu só acertei 2 aqui. Essas coisas aí. Mas, porque meu pai não deixava eu ir, então, tipo assim, eu tava num outro ambiente. E hoje eu agradeço, honestamente, porque eu tava focado em outra coisa. Mas me faltou um pouco de relacionamento. Eu queria ter portas mais abertas com outras pessoas. E aí que tá o treco do networking que a gente falou antes. Networking é super importante, mas, pô, pare de usar essa palavra, porque parece que a gente tá, né, na minha cabeça, tá? Que a gente tá usando as pessoas pra fazer algo que a gente quer depois. Não, só vai conhecer pessoas, se abre pra vida. E eu nunca tive essa visão, por causa da ansiedade generalizada. Então, eu carrego esse negócio comigo desde a infância. Eu só não sabia que era isso. Mas desde a infância eu tenho ansiedade, e na faculdade, pra mim, assim, é uma coisa que talvez pra mente das pessoas não seja assim. Mas eu não conseguia estar num lugar em que eu não sabia pra onde que eu tava indo, o que aquilo ali ia me levar. Fazer nada, como as pessoas gostam de fazer, às vezes me é mais ansiogênico do que estar produzindo. Porque se eu tô fazendo nada, o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso de um fim, sabe? Eu sou muito ligada no fim, do que isso vai me levar aonde. E eu preciso, sim, de uma dose na vida de mais relaxamento. Eu tipo, cara, tamo conversando por quê? Porque tamo. Né? Tipo, eu chego aqui, eu já quero saber qual que é o roteiro. Como é que vai ser? Eu topo o desafio hoje, porque eu sei que isso tá me melhorando como pessoa. Não, vamos só conversar, vamos.
Não tem problema. Mas pra mim é ansiogênico. É uma coisa que me Sério? dá um puta que pariu, que merda. Quando tu me mandou mensagem, tu ficou ansiosa? Não, assim, ó, eu já te conheço, né? Então eu acredito na tua palavra. Mas se não fosse tu, eu até estar aqui, chegar e te ver aqui, eu não sabia se esse episódio ia acontecer. Porque se uma pessoa me fala que vai acontecer, eu não sei se vai acontecer. Porque eu não confio em ninguém. Então é bem dura a vida da ansiedade generalizada, tá? E aí, por isso que eu também te falo, assim, cara, enfim, é duro. É duro. Queria falar alguma coisa, viu? Pareceu que tu... Com Pois cara é, eu de- também fiquei impressionado agora. Sobre o quê? Sobre não confiar que se não chegasse aqui... Não sei se vai ter. É, bem assim. Tipo assim, ó, eu sabia que ia ter episódio, porque tu me mandou ontem, amanhã, beleza, confirmado. Mas assim, porque eu te conheço, teu jeito, mas qualquer outra pessoa que eu não conheço, eu não sei. A ansiedade, ela te faz. É outro cérebro, assim, O que é normal para as pessoas não é normal pra mim. Eu tá no trabalho, por exemplo, e a minha chefe não me dizer se eu posso fazer um lanche no meio da tarde, enquanto ela não me disser, eu não vou fazer. Porque eu não sei. Pode, não pode. É, é quase que nem um cérebro de autista. Eu tava lendo, eu fiz um curso sobre diversidade semana passada. E dizia assim, né, o caso. A pessoa chegava numa roda, daí tinha um autista, e a pessoa falava assim, vamos lá tomar um café? E o autista falava, não, eu não quero tomar café. Aí a pessoa tinha que falar assim, como é que é a fala certa com o autista? Esclarecer, nós vamos lá no café bater um papinho, tá a fim de dar uma descontraída e ir lá com a gente? Ah, quero, claro. Mas por que café? Ele não queria tomar? Sim. Então, assim, esse cérebro que a gente tem que entender é diferente, o cérebro do ansioso também é diferente. Mas eu sei que não, as pessoas não têm que entender o nosso cérebro, mas a gente tem que aprender a viver com isso tudo. Não, não tem que entender, é muito puxado, né? Mas é importante saber, porque num próximo convite que eu vá te fazer, talvez eu vá te atualizando ali dia a dia, não vai esperar chegar um dia antes e falar, opa, beleza, tá tudo certo pra amanhã. Não, Não, mas porque o cara também tem que ajudar o outro, né? mas é uma boa. Tá, mas É uma boa. é que eu acho, né? Tipo assim, eu gosto de me relacionar com as pessoas e que elas estejam confortáveis com qualquer situação. Então eu me preocupo com isso. Às vezes eu pergunto, pô, tá tudo bem? Talvez até seja um pouco ansioso, assim, mas tipo, tá, nossa relação aqui tá tranquilo, tá tudo certo, a gente tá bem. Até nível de amizade, assim, pra saber se a pessoa tá confortável, né? Então agora contigo, eu falo, opa, se a gente for sair no domingo, eu vou falar, tá, então vou atualizando ali, vou bater Não, mas ponto assim, ali ó, pra mas por exemplo, eu poder... não acho que tem que ser assim comigo. Eu nem quero esse tratamento diferente. Ué, mas Mas se a pessoa porque. é diferente, pô. Mas é porque assim, ó, eu tenho que. Se eu fujo dos gatilhos, eu não estou procurando minha cura. Eu tô procurando uma fuga. Não sei se eu concordo, mas entendi. Então, assim, eu preciso conviver. As pessoas não têm que saber como é que o meu cérebro funciona. Eu preciso entender que eu tô nesse mundo, inclusive que hoje é minha escolha não tomar remédio. Então eu passo por tudo isso, eu passo por momentos de depressão, eu não tomo remédio, é minha escolha. Não tô falando pra ninguém não tomar remédio que passa por isso, mas hoje é minha escolha não tomar remédio. Porque eu quero conviver, eu quero lidar, eu quero aprender. A partir do momento que eu senti que, cara, não dá mais, eu vou voltar a tomar remédio, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Vou buscar um tratamento psiquiátrico. Hoje eu trato com terapia e meditação. Mas é uma escolha que o meu marido não entende. Ele fala, cara, por que tu escolheu o caminho mais árduo? Porque eu quero vencer isso. Entendi. Eu quero vencer isso. Então, hoje eu não sofro com crises de ansiedade semanais. Uhum. Eu já tive períodos de crise de ansiedade diárias. Mas eu quero. É importante expor tudo isso. Porque as pessoas não achem que uma pessoa super produtiva como quem. Eu sei que um monte de gente lá do meu Instagram vai vir assistir esse episódio, tá? Eu vou falar do episódio, todo mundo vai vir aqui ver. E eles têm talvez uma imagem de mim que não é muito clara. Que é a Carol que malha, que produz, que faz um monte de reunião e faz um monte de coisa. Tá, legal, eu sou tudo isso, eu faço tudo isso. Mas não é porque é livre, leve, solto. Não, é porque eu passo pelos meus percalços, mas eu faço as minhas escolhas. Então, hoje eu te falei, né? Acordei mal hoje e quis vir mesmo e não tem problema, porque essa é a vida real. Quando eu comecei a trabalhar com concurso público, eu me coloquei na cabeça que eu não quero fazer parte de um movimento que adoece as pessoas para estudar para concurso público.
Porque a gente mente, fala que tu tem que estudar 200 horas por dia e que, né, você se compara com uma rotina que é linda, maravilhosa, que flui, e tu é um merda, que não passa concurso nenhum, faz 6 meses que tá estudando e não deu ainda. E daí você se sente culpado. Então, eu gosto de mostrar esse lado mais humano. Óbvio que, por ser empresária, eu não posso me deixar numa postura super... Opa, desculpa. Não, eu não posso me deixar numa postura super... Ai, frágil, coitadinha dela. Ela é a doente. Opa. Então, eu não posso me colocar nesse estigma. Mas eu gosto de mostrar a realidade. Não tá nada. Mas eu gosto de mostrar a realidade. Então, não nego no meu Instagram que eu tenho essa ansiedade que me leva a momentos de depressão. E hoje eu vim super aberta pra falar sobre isso aqui também. Pra explicar que uma vida produtiva não depende de você não ter nada a tratar. Eu acordo, literalmente, faço bastante trabalhos, assim, de mudar minhas crenças, mudar meus pensamentos durante o dia. Mas muitas vezes eu acordo pensando que eu queria morrer. É isso que... Sabe aquela vozinha que tu escuta? Ai, como é bom seria se eu, né? Eu não vou falar pra gente não acabar com o vídeo. Já falou, mas tá tudo bem. Então já foi. Corta aí. Mas eu não queria estar aqui mais. Então eu acordo com esse pensamento, eu não quero mais estar aqui. Cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que eu acordo desse jeito e eu começo a colocar oração, outras frases, falar comigo no espelho, até eu levantar, falar, cara, Deus tá comigo. Né, o Senhor é minha luz, minha fortaleza. E aí eu vou indo e meu dia começa a acontecer. Mas eu podia não fazer nada disso. E eu não tô falando assim, quem tem depressão, ansiedade, tem que ter mais força de vontade. Não é isso, mas eu quero te dizer que tem um caminho. Existe um caminho de lidar com isso, ser produtiva, estudar. E é uma coisa que está sendo dita muito agora, né? Que é a gente não chega lá com uma vida equilibrada. As pessoas querem ver, assim, como é que é a vida do cara milionário hoje. Ele malha e ele estuda 2 horinhas por dia e tem amanhã pra ele. Aí à tarde ele trabalha porque ele vai pro escritório. Então eu vou fazer a mesma coisa pra ser milionário. Esse cara trabalhou 16 horas por dia por muito tempo. E aí ele chegou lá. Então, tem os preços a serem pagos. Hoje, eu realmente falei que um monte de coisa, mas eu me sinto feliz com a minha vida. Eu lido com os meus problemas, com os meus gigantes, todos os dias, os meus, né, desafios. Mas eu me sinto feliz e realizada porque eu construí tudo isso. Então, eu construí uma carreira pública, eu construí uma empresa forte, eu construí uma imagem, eu não neguei nenhum valor meu, eu lidei com uma depressão absurda. Cara, eu me sinto feliz com a minha vida. Por mais que, sim, existe essa questão da depressão ali. E eu até explico melhor. Tá, mas por que então, Carol? Né? Pô, mas tu tem uma vida ótima. Por que tu tem depressão e ansiedade, então? Eu tenho um caminho neural muito forte, muito firme, que por muitos anos esteve ali, e agora é difícil apagar ele. Então eu tô nesse processo de apagar esse caminho neural, que sempre vai me levar pra um lado. Então tá frio, já fico meio triste, já leva pra um estado mais depressivo. São vários gatilhozinhos que me levam pro mesmo caminho. E meu cérebro já leva pra aquele lado, entendeu? E aí eu venho pra cá e resgato, porque eu não sou obrigada a ser vítima desse cérebro na minha cabeça. Então, cara, é isso, é uma luta. É uma luta diária que a gente vai vencendo. O lance de... Até um ponto que eu tava pensando, o lance de estudar ali, pode ser que no ambiente público, no setor público, pode ser que não tenha tanta... Aí, com base no que a gente tá conversando aqui, né? Pode ser que não tenha tantas doenças mentais ali explícitas, né? Mas talvez o caminho pra chegar lá ele pode ser um pouco mais doentio do que depois quando tá lá dentro, né? Olha, eu tento, e quem tá comigo em mentoria sabe dessa regra. Nada vale, eu falo isso em mentoria, nada vale a tua saúde mental. Porque eu já sofri tudo isso e eu falo, nada vale a tua saúde mental. A gente vai achar um caminho que tu vai ser feliz durante o teu caminho. Tu vais poder fazer tudo. Vou poder fazer todos os convites que meus amigos me convidam, beber todas as vezes que eu quero beber. Não vai, nego. Não vai, tá? Isso não existe. Mas não vai ter tudo na tua rotina. Mas vai ter de tudo. Né? Então, um dia eu fui na 1001 e eu perguntei pro cara, tem tal coisa? Ele falou que não. Deu, pô, mas a 1001 não tem de tudo? Daí ele falou, tem de tudo, não tem tudo. Tá bom, então beleza. Eu fui embora. Então eu sempre guardei essa informação. Então, na rotina da pessoa que estuda para concurso público, pode ter de tudo, mas não vai ter tudo. Então a gente vai colocar ali algum momento do social, a tua atividade física tem que ser preservada. Mas agora,
quando eu fui estudar, né? Eu treinava jiu-jitsu. Eu treinava jiu-jitsu, era as noites todas. Tem como? Não tem. Troquei por academia. Daí eu ia às 6h30 da manhã, saía às 7h15 da academia e começava o meu dia. O jiu-jitsu botando uma rotina, né, de atleta não existe. Não tem como. Então, são escolhas que tu faz, tu ajusta, mas você precisa ser feliz durante esse caminho. E aí é uma coisa que eu vejo que as pessoas elas conseguem lidar dessa forma. Existe o sofrimento por não passar ainda. E você tem que lidar com a tua ansiedade. E entender que a minha pergunta pra ti é: você está deitando a cabeça, né, à noite e tendo aquela sensação de eu fiz tudo o que eu podia no dia de hoje pra ver esse cargo vir pra mim? Então fechou, então tá ótimo. É isso. É a sensação dia após dia. Até que o dia da posse vai chegar. Mas não dá pra contar os dias até a posse, porque isso sim é ansiogênico. E a gente não tem como saber. A gente trabalha naquilo que a gente pode controlar, que é o teu esforço pra isso. Então, existe uma esfera aí, uma bolha de quem estuda para concurso público que tá sempre olhando pro lado, que tá sempre se comparando, que tá sempre pensando que tem um japonês estudando enquanto eu tô dormindo. Aí é a forma que tu encara as coisas. Então, pode ser ansiogênico esse ambiente? Pode, mas ele não precisa ser. E real não precisa ser, e eu te mostro aí mais de 1.600 mentorados que já passaram comigo e que te falam, cara, é leve estudar com a Carol. É tranquilo. Por quê? Porque a gente sabe que tem o horário do estudo, o horário do lazer, tá tudo na agenda, tem o horário do trabalho e a gente se ajeita pra que a sua vida seja feliz enquanto a posse não vem. Que é o negócio que eu te falei lá. Por que pra mim não era ansiogênico a fase do estudo lá? Ah, porque meu pai era empresário? Cara, não sei, pode ser. Mas o grande ponto era, eu tinha o meu estágio, eu fazia cursinho e eu fazia faculdade. Não era a minha única moeda de aposta, se eu não for servidora pública, ferrou. Não, cara, eu tô vivendo a vida, fazendo o que precisa ser feito, na realidade que eu tenho hoje, construindo uma carreira como administradora. Se der certo eu passar, passei. Passei. O caminho ele tem que ser tranquilo, né? Pra te poder chegar lá, né? Porque imagina tu fazer 2 anos de uma coisa que tu odeia. Tu consegue? Não dá. Faz um mês e desiste. Faz um mês e desiste. É isso que acontece com os concurseiros que acham que isso é um martírio. Então, pra fazer 2 anos de um negócio, tu tem que gostar. Tu tem que aprender a ser feliz. E aí, tem que dar esse jeito. Pô, mas agora pensando, né? Imagina fazer 2 anos ali de estudo e tal, e tu entra no trabalho, não é o que tu queria, né? Tu vai entrar em qualquer coisa, né? Isso, não é bem assim. Mas assim, ó, isso é um fato que eu também fico assim de cara com as pessoas. Tem gente que passa e fala, tá, agora eu tenho que trabalhar. Ficou tanto tempo ali estudando que fala, tá, agora eu vou ter que trabalhar? Sim, vai ter que trabalhar. E aí não gosta do trabalho que tá. Tu tens que achar um lugar que tu goste, porque não é pra qualquer coisa. Tu pode ir pra carreira policial, tu pode ir pra carreira jurídica, tu pode ir pra carreira administrativa, tu pode focar em tribunal, tu pode focar em tribunais de contas, tu pode focar em assembleias legislativas. Então tu vai saber pelo menos ali o produto final do que tu queres. Tipo assim, vamos pegar um bloco aqui e destrinchar várias coisinhas ali dentro, tipo isso. Isso. Tu pode ser auditor fiscal. Não, quem estuda pra ser auditor fiscal não estuda pra ser tribunal. São matérias diferentes. Entendi. Entendeu? Tá. Eu pensava que o cara, tipo, vou estudar pra ser policial aqui. Isso. Aí saiu o outro ali, não sei, pra ser servidor da UFSC. Ele vai estudar pra lá. Isso, esse é o cara que não passa. Porque esse cara não tem foco. Entendi. E aí esse é o cara que fica fazendo várias bases e... A minha ideia, na minha cabeça, era, o cara estuda pra ser aqui policial, depois estuda ele pra ser militar, depois bombeiro, ou tá tudo na mesma tríade. Enfim, não, ele vai estudar pra ser administrativo ali da universidade, ou vai pra assembleia. Então esse... Ele vai estudar algumas matérias básicas que vão ser utilizadas em vários concursos. Mas tem ali o final, os 20% que é só daquela carreira. Saquei. Então, aí quando abre aquele edital, ele tem que se dedicar à matéria que ele não viu. O resto ele vai manter ali numa revisão, num exercício. Mas aí ele faz essa migração ali da parte final que ele não teve. Entendi. Carol, vamos chegar aqui eu queria fazer um kit de primeiros socorros aqui. Tá. O que tu teria de conselho pra dar aqui pro pessoal que tá estudando ou que já tá trabalhando, pra não cair de novo, né? Em situações que às vezes tu
tu tá remando ali num buraco, e quando vê não tem mais como sair, né? Vai sair por doença ou coisa parecida. Eu acho que o primeiro passo, assim, a kit, né? Kit de sobrevivência. Isso, de sobrevivência. Preciso que você saiba quem você é. É um kit que não é tão fácil assim, mas é real. Quando eu tive lá na depressão, o que eu descobri? Que eu precisava saber quem eu era, o que eu queria, quais eram meus valores, o que era inegociável pra mim. Sem saber isso, eu tava à mercê de me dobrar em qualquer coisa e me perder no meio do caminho. Então, você tá entrando no serviço público ou você já está dentro do serviço público, quais são os teus limites? Cara, eu odeio esse lugar aqui, eu trabalho e eu odeio esse lugar aqui. Vamos mudar em vez de ficar reclamando? Vamos estudar pra outra coisa? Consegue segurar a onda ali, desse jeito, e estudar para outro concurso? Não, não consigo. Bom, tu tem como pedir exoneração? Tu consegue viver de outra forma? Então pede e vai ser feliz, porque a tua saúde é importante. Não, não tenho como. A gente precisa de um plano B, C. Não tem como sair só e, né, ficar amínguo aí. Então, eu acho que é entender quem tu é e entender se tu gosta dali ou não gosta dali, ter um plano para sair. E agir em cima desse plano. E não ficar aumentando o desgosto pelo lugar. Cara, perfeito nenhum lugar vai ser, acho que tem também essa questão da idealização, mas tem o grande ponto, tu sabes pra onde tu queres ir? Tu tens um grande desejo, eu quero trabalhar com isso no final da minha carreira, e não tem nada a ver com o que eu tô fazendo hoje, então começa a migrar pra lá. Porque tu estás hoje num lugar ruim e sem um plano de saída. Esse que é o grande problema. Os lugares, eles podem ser fases na tua vida. Não precisam ser, né, linha de chegada. Mas a gente precisa, então, saber pra onde tu queres ir pra botar um plano nisso. Quando tu começa a saber quem tu é, qual que é o teu plano, as coisas ficam mais claras e aí fica mais fácil de sair. Estando dentro do serviço público, existem várias possibilidades de relotação. Não é um setor que vai te definir, tu vai ficar ali pro resto da vida e aquilo ali vai te fazer sofrer e acabou. Não, tu vai pra um cartório do lado, tu vai pra uma unidade do lado, tu vai pra outra diretoria, tu vai se... Eu tô há 12 anos lá, eu trabalhei em 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares diferentes. Cada 2 anos mudava, praticamente, a média. Não, eu fiquei uns 6 anos na gestão de pessoas, e os últimos 6 anos é que foram mais movimentados. Eu fiquei 6 anos na gestão de pessoas, depois de 2 em 2 eu fiquei mudando. Mas é isso que eu tô falando, tem possibilidades, entendeu? Então, tipo, não é, entrei no serviço público, não gostei e me ferrei, porque eu vou cair nesse lugar em que a Carol falou que é tóxico. Não, cara, se muda. Outra, quando tu começa a passar em concurso público, tu começa a passar em vários. Então, se tu já tá pronto pra passar, faz mais 3, 4 meses ali de estudo, tu já passa em outro, tu já tem um conhecimento elevado. E por fim, assim, de todo esse pacote de emergência, cuidado, pelo amor de Deus, com o que tu fala pra ti mesmo. Pode ser que a pessoa que tá ouvindo isso, ela tenha esses mesmos pensamentos que eu tenho, assim, que não são tão legais de ter, né? Mas eu falo pra mim coisas pra me colocar pra cima. Eu sei onde que eu quero estar energeticamente, então eu trabalho com isso na minha cabeça e falo coisas nesse sentido. Então todo mundo tem uma vozinha na cabeça que fica falando uns pensamentos meio intrusivos. Sim. Cara, molda isso. Tu não é vítima dessa tua vozinha. Então, cara, eu não acredito muito em mim, na minha capacidade. Desenvolve um método pra você ir avançando e tendo mais crença de capacidade. Por exemplo, né, estuda um assunto específico, faz questões daquele assunto específico, prova pra ti mesmo. Olha, não é que eu aprendi e eu acertei essas questões? Então eu não sou tão burro, assim, tão inútil. Olha como eu tô evoluindo. Então prova nesses pequenos passos que você tá evoluindo e começa a trabalhar as tuas crenças sobre o teu merecimento, sobre a tua capacidade e falar pra ti mesmo, às vezes, mesmo sem acreditar. Cara, como hoje vai ser um dia incrível, né, se tu tá no fundo do poço. Como hoje vai ser um dia incrível. Nossa, hoje vai ser bom pra caramba. Nem que seja só porque eu determinei que vai ser assim. O grande ponto é não ter não se abaixar e falar assim, nossa, tô apanhando, eu vou ficar aqui apanhando mesmo, e bate aí que eu tô sofrendo. Não aceita essa posição. Não é essa posição pra tua vida. Pô, eu também acho isso, quando eu vejo que eu tô num dia ruim, tipo, chegar num ambiente, cara, é bom dia, dá sorrisão, porque daí eu acho que atrai, assim, né? Acho que tu falou uma coisa disso uma vez pra mim, que tu tinha até umas apostas que tu fazia contigo, não tinha umas coisas assim? Não sei. Enfim. Falo tanta coisa. Mas eu, tipo, chego no ambiente e aí, como é que foi? Cara, meu dia foi ótimo. Meu dia era sendo uma merda. Meu dia foi incrível, sensacional. Eu acho que atrai também, eu penso muito nisso. E também a gente, né, o jeito que a gente tá se comunicando com as pessoas vai fazer com que elas se comuniquem de volta, né? Então, se tu chega lá, tu já acha que não tá legal, eu falo, pô, cara,
o dia hoje foi chato, teve isso, não sei o que. Daí outro cara fala assim, putz, né? Pô, e teve aquilo lá ainda e tal. Agora só alguma coisa boa, positiva, né? Ah, não, tá sendo bom, não sei o que. A pessoa também vai falar alguma coisa positiva. Pode ser que ela até tente falar alguma outra que não seja. Mas tu já vai vir com outra positiva e vai-se embora. E daí eu acho que tu molda tua mente ali pra sempre subir. E eu faço isso, né? Eu trabalhei no ano passado com protocolo terapêutico, também sou terapeuta. E nesse protocolo eu falava para as pessoas o seguinte, ó, que a gente precisa ser luz no ambiente que a gente tá. Uhum. Então já se coloca na cabeça, cara, eu sou a luz desse ambiente. O ambiente é uma merda, todo mundo tá falando mal de todo mundo, é um caos. Cara, mentaliza que tu é a luz dourada que tá chegando naquele ambiente ali. Então, em vez de você comer essa podridão do ambiente, é você que vai contaminar todo mundo. E aí a gente vive uma vida muito diferente. Aham. As pessoas falam, né? Ah, pô, tá sempre sorrindo, tá sempre alegre. Pode ser que não seja a realidade, até porque, né, Até- a nossa vida é um recorte, Até né? porque o palhaço sempre tá sorrindo, né? O palhaço tá sempre sorrindo. Ninguém entende a mente do palhaço. É assim, não é? Tem uma frase que é assim, pô. Não Ninguém sei, não entende a sei. mente do palhaço. Não? Ah, vocês estão vendo coisa chocante na internet, então. Ou a mente do vilão, acho que é a mente do vilão. Acho que é a mente do Acho vilão. que tu confundiu as coisas. Então. É. Não, mas é isso também, cara. Eu também acho que, tipo, além de passar a imagem, né? Qual a imagem que tu quer que as pessoas tenham de ti? Que é a pessoa que chega e reclama? Ou é a pessoa que, pô, chega e coloca o astral pra cima? Como é que tu melhora o mundo que tu tá? Sendo a pessoa que reclama ou a pessoa que... Às vezes eu tenho vontade de, sei lá, ficar na cama. E eu penso, o que vai agregar pra minha vida? Eu ficar mais um pouquinho na cama ou eu levantar e fazer o que eu tenho que fazer? Levantar o que eu tenho que fazer. Então, é uma decisão. É uma decisão que Uhum. não é, ai, uhul, sempre sai aqui, aflora. Mas eu vou decidindo ao longo do meu dia, vou fazendo meu dia mais feliz e melhor. Uhum. E o mundo onde eu tô, ele é resultado de mim também. É. Não é todo mundo é horrível e eu sou um alecrim dourado nesse ambiente, mas eles que são horrorosos. Cara, tu faz parte do ambiente que tu tá. É que sempre assim, a culpa é dos outros, né? Mais fácil, né? Uhum. Então essa autorresponsabilidade é bem importante. Sim. Teria mais um. Frase, então, é assim, ó. Ninguém sabe como está a mente do palhaço. Ah, vou falar no micro aqui que a galera não ouviu. A frase que o Will consultou ali é: ninguém sabe como é que tá a mente do palhaço. É isso. É. Não sei, mas eu acho que não tinha a ver ali com o negócio de sorrir, né? Não tem, Tem? porque é Ah, justamente sim, porque isso. ele tá O palhaço tá sempre sorrindo. sorrindo, É mas ninguém verdade. sabe se ele tá na merda, se ele tá Sim. devendo aluguel. Aham. Não, e esse é um ponto engraçado, né? Engraçado não, né? Mas é as batalhas que as pessoas têm no dia a dia, né? Então a gente nunca sabe, né? Realmente tá passando ali Cara, eu na recebi uma cabeça mensagem, dela. posso ler uma mensagem? Claro. Eu recebi uma mensagem semana passada, eu fiquei tão feliz que eu fiz um post dela. Peraí. Ah, eu acho que eu vi. Cara, a pessoa, ela me acompanha no Insta e ela agora é minha mentorada, mas ela não foi minha mentorada sempre, assim, né? E ela botou assim, ó, semana passada estava indo pro trabalho pensando em você. Eu havia lido naquele mesmo dia que gerar testemunho dói, e me lembrei de você. Isso porque quando te ouvimos falar, escutamos uma mulher forte e bastante determinada, e às vezes nem imaginam o que você precisou enfrentar e ainda enfrenta para estar nessa posição. Você lutou contra a depressão e diariamente também precisa enfrentar os seus gigantes. Deus te permitiu, permite isso e jamais te abandonou para que você pudesse gerar frutos valiosos. Cara, é isso. Tipo, quem me vê, talvez, que nem eu falei, o recorte lá do Instagram, que eu tenho que vender mentoria, galera. É isso. Vamos comprar mentoria, vamos estar para concurso público. Mas, pra eu estar ali, eu tô passando por vários processos e não é por isso que eu não tô ali. Então a gente não pode ser o tempo todo assim, ó. Ai, coitadinha de mim, eu vou ficar aqui mesmo, deixa eu apanhar, lerê, lerê, como a vida é ruim comigo. É reação, por quê? Alguém vai te salvar? Não. Ninguém vai te salvar, nego. É bom que tu mesmo pegue uma mão aqui, ó, e se puxe, porque não vai rolar. É tu por ti mesmo. Claro, tu vai contar com teus amigos, barará. Mas no final do dia, é tu contigo mesmo. Tua família próxima, talvez. E as pessoas vão até um ponto, né? Depois de certo ponto, tu tem que ir, né? Eu vou. E outra, as pessoas te ajudam até o ponto que não incomode elas. Mas o sangue, quem vai dar é tu. Uhum. Eu falo na mentoria, o meu papel principal aqui é, a gente tá no projeto juntos, a tua nomeação vai sair, eu contigo e tu comigo. Mas o meu trabalho aqui é muito mais fácil que o teu, eu só tenho que te motivar, organizar a tua vida, mas quem vai estar ali estudando horas por dia é tu. Então a gente tem que ter essa consciência, sabe? Acho que esse é o grande ponto. É se salvar. Não deixar com que os problemas do dia a dia Sim. sejam maiores do que a tua força de mudança. Isso não quer dizer também que tu vai estar 100% todo dia, né? Com certeza não, mas naquele dia tu pode dar, o teu melhor é 10%, então tu deu o teu 10%. Tu saiu feliz porque, cara, eu entreguei meus 10% dentro das condições que eu tinha. Uhum. E era o meu 100%.
Vamos encerrar? Vamos. Posso dar uma mensagem pro povo? Sim, eu ia falar. E agradecer primeiro tua participação aqui. Eu acho que, assim, a gente tá trazendo esse tema aqui, é um tema super importante. Eu acho que esse debate de falar sobre ambientes, né? Os últimos episódios aqui do podcast, os próximos que virão, vai ser com foco em ambiente de trabalho. Eu acho que em buscar mudar a vida das pessoas que, tô num ambiente difícil, tô passando por uma situação estressante, tipo, cara, tem solução. Acho que a ideia é essa, assim, me simpatizo muito com algumas causas nesse sentido, né? Episódio de pessoas afastadas, doentes e acha que o mundo vai acabar. Então, eu quero trazer mais disso para que as pessoas consigam enxergar uma luz, né? Se elas não conseguem sozinhas ou se não conseguem através de profissionais que prestam serviço disso, que são as pessoas mais indicadas, inclusive. Eu quero trazer aqui com experiências, histórias, para que pessoas possam, né, mudar um pouco essa ideia. E do serviço público a gente não tinha ninguém em mente até a gente trocar aquela ideia ali, que eu e Carol, a gente somos amigos, bastante amigos, de longa data também. E eu achei muito legal, assim, a gente trazer, cara, vamos falar de um ambiente aqui que as pessoas acham que talvez seja 100%, ou seja uma fuga do ambiente tóxico que é a grande maioria de empresas privadas, né? Não que todas sejam, né? Eu acho que a ideia não é essa, é demonificar aqui uma figura Sim, de... o vilão capitalista. Exato. A ideia não é essa. Mas é que eu acho que se botar na balança, tem mais casos aqui do que aqui, talvez. Então, mas trazer também essa experiência de como é que não é. Então, te agradeço por trazer essa experiência, história, se abrir com a gente e dar teu testemunho aqui. E agora, fica à vontade, pode dar o recado pro pessoal que tu queira. Tá. Faz teu merchan, faz o que quiser. Aqui tu que manda. Eu agradeço muito o convite, mas tirando isso, então, falando mais pro pessoal, sobre tudo que a gente conversou aqui hoje, eu quero deixar um recado da gente se desconectar com os rótulos, sabe? Do tipo, cara, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tô ferrada. Cara, tem vida após isso. Quando eu tive na pior fase da depressão, eu lembro de tomar banho, eu lembro nitidamente da cena. Tomando banho e pensando, será que um dia essa merda vai passar? Será que um dia eu vou me sentir com o meu cérebro normal? E eu vou te dizer pra todo mundo, passa isso. Isso passa. Eu não vivo mais naquela ansiedade, naquela depressão, todos os dias que eu queria, né, não estar mais aqui. Eu consigo viver dessa forma hoje e já faz anos, né? Então, meu grande auge ali da depressão foi de 2018 a 2020. Então, faz aí 5 anos que eu já passei do auge, digamos assim. Tenho, como eu disse, dias ruins, mas o grande ponto é que existe uma saída para isso. Então, tens que fazer teu tratamento. Eu fiz o tratamento psiquiátrico, eu faço terapia, fiz terapia durante todo o processo. Hoje, como eu digo, como eu gosto de lidar com a situação, então eu medito, dou meu jeito aqui, mas a partir do momento que eu não estiver mais dando meu jeito aqui, eu vou, né, buscar ajuda médica mesmo. Mas eu quero te dizer que também, se você tá vivendo por tudo isso, não fica se apegando a esse rótulo. Eu tô deprimida, meu Deus, eu tenho ansiedade. Cara, você é uma pessoa e você tem momentos de ansiedade, momentos de depressão, mas isso não te define. Se distancia um pouco desse rótulo para que você veja que tem saída. E que existe ação. A ação vai te tirar disso aí. Seja a ação pelo verbo, que tu vai lá e fala coisas diferentes, que tu entende que o teu pensamento tá indo pra um lado e você fala consigo mesmo, cala a boca, Carolina! Não é pra pensar isso, é pra pensar outra coisa. Olha como a vida é maravilhosa. Olha lá olha que planta linda, eu gosto muito de flores, então olha as flores, as cores, olha o sol e bota tua mente pro lugar e pro caminho onde que tu queres, pra não se embotar na tua própria vida. E pra quem tá estudando pra concurso público, é óbvio que eu recomendo muito. Eu acho que dentro das possibilidades que a gente tem hoje é uma possibilidade com férias, com licença-prêmio, com, né, dependendo do órgão, mas com os feriados. Você pode ficar doente, pegar uma licença-saúde, não vai voltar e ser demitido. São coisas básicas, mas sim, tem tudo isso. Sim. Tem uma estabilidade para você pôr as suas ideias para fora, poder falar o que você pensa, poder ajudar, sim, tem que ajudar. Um lugar em que você pode hoje trabalhar dentro da sua carga horária, se você não for comissionado, mas dentro da carga horária do teu concurso, você fecha, vai para casa. Claro que vai sempre pensar um pouquinho no trabalho, no sentido de, amanhã tem que fazer tal coisa. Mas é o normal de quem se preocupa com o bom trabalho que está fazendo. Então, se você está querendo entrar no serviço público para somar, para contribuir, seja mais do que bem-vindo. E se precisar da minha ajuda aí,
Carolina Galbert, né? Lá no Instagram é Galbert Carolina. Aqui no YouTube também tem o Galbert Carolina. E aí a gente tá aí pra te ajudar a conquistar esse cargo. Maravilha. Pessoal que acompanhou aqui a gente até o final aqui durante esse papo todo, inscreva aqui no nosso canal, né? Comentem aqui qual que é o momento da vida que vocês estão passando hoje, o que vocês têm de ideia para daqui a alguns anos, como é que vocês se enxergam, né? Estarem daqui a um tempo. E, enfim, clica aqui em inscrever no canal, dê o likezinho ali se gostou, comenta e mande esse vídeo aqui para quem tu acha que tá passando por um momento mais difícil ou que acha que ainda não decidiu o que é da vida, tá numa situação meio que de esgotamento, né, mental. Manda esse vídeo aí que vai contribuir com certeza com o que as pessoas pensam e precisam de um rumo. Beleza? Até a próxima. Valeu e é nóis.